Há algo de estranho acontecendo no céu. O 3I Atlas, o objeto que muitos chamam de visitante interestelar, voltou a surpreender a comunidade científica mundial. Mas o que se descobriu agora vai muito além de tudo que a ciência tradicional já imaginou ou ousou considerar como possível. Um vídeo recente que viralizou nas redes sociais e deixou milhões de pessoas intrigadas mostrou um objeto com movimentos quase orgânicos, pulsantes, vivos. A câmera ampliava lentamente, revelando estruturas que pareciam se mover com propósito, com intenção. Só que o que muitos pensavam ser um cometa distante capturado por telescópios espaciais era, na verdade, uma célula viva observada através de um microscópio eletrônico. Uma célula comum, do tipo que existe em seu próprio corpo neste exato momento. A questão que fica no ar, suspensa como poeira cósmica, é inquietante. Por que tanta semelhança? Por que um objeto que viaja pelos confins do espaço sideral apresenta padrões tão assustadoramente similares a uma forma de vida microscópica? Será apenas coincidência? Ou será que o universo inteiro, desde as menores células que compõem nossos corpos até os maiores astros que brilham no céu noturno, faz parte de um mesmo organismo vivo, de uma consciência maior que ainda não compreendemos? Hoje, você vai entender por que alguns cientistas pioneiros estão silenciosamente repensando o que chamamos de vida. E talvez, apenas talvez, o 3I Atlas seja o primeiro sinal visível dessa verdade cósmica. Quando foi detectado pela primeira vez, em dezembro de 2019, pelo sistema de telescópios Atlas, no Havaí, este objeto interestelar foi rapidamente classificado como um cometa comum. Apenas mais um pedaço de gelo e rocha vagando pelo vazio espacial. Mas, desde o início, algo não se encaixava perfeitamente nas equações estabelecidas. Diferente dos cometas tradicionais que conhecemos, este visitante não seguia exatamente o comportamento esperado. Sua cauda, aquela característica pluma luminosa que deveria se formar conforme se aproximava do Sol, apresentava inconsistências desconcertantes. A fragmentação observada em junho de 2020 também levantou questões que os modelos científicos convencionais lutavam para explicar de forma satisfatória. Mas há um detalhe que poucos mencionam abertamente, um detalhe que foi discretamente registrado nos relatórios técnicos, mas raramente discutido em público. Os padrões de emissão de gases do objeto não correspondiam perfeitamente ao que esperaríamos de material inerte sendo aquecido pelo Sol. Havia algo mais. Algo que lembrava processos metabólicos, se é que podemos usar esse termo para algo tão imenso e distante. E se não estivéssemos olhando para destroços cósmicos inertes? E se estivéssemos observando, pela primeira vez na história humana, algo que vive em uma escala que nossa mente mal consegue processar? Observe uma célula sob o microscópio. Ela possui uma membrana externa que a protege, um núcleo que contém informação, estruturas internas que processam energia, e ela se move, reage, responde ao ambiente. Agora, observe as imagens capturadas do visitante interestelar. Uma superfície externa, fragmentada mas coesa. Um núcleo central denso. Uma cauda que parece expelir material de forma não totalmente randômica. Movimentos que desafiam as previsões gravitacionais mais simples. A semelhança não é apenas visual. É estrutural. É funcional. A natureza tem uma tendência fascinante e misteriosa de repetir os mesmos padrões em escalas radicalmente diferentes. Chamamos isso de fractais, de autossimilaridade. As ramificações de um neurônio são praticamente idênticas às ramificações das galáxias no universo observável. Os padrões de um furacão visto do espaço replicam os padrões de uma galáxia espiral. O sistema circulatório humano, com suas veias e artérias, espelha perfeitamente os rios e afluentes que cortam continentes inteiros.
Por que isso acontece? Por que o universo insiste em usar os mesmos projetos, os mesmos desenhos, as mesmas soluções em escalas que variam de nanômetros a anos-luz? Talvez porque tudo seja, de fato, parte de um único sistema vivo. Talvez o que chamamos de matéria inerte seja apenas vida operando em frequências temporais que não conseguimos perceber com nossos sentidos limitados. Uma montanha não se move na escala de tempo humana, mas na escala geológica de milhões de anos. Ela nasce, cresce, envelhece e morre, exatamente como um organismo vivo. Durante décadas, definimos vida de forma extremamente restrita, algo que nasce, cresce, se reproduz, responde a estímulos e morre, algo que contém carbono, água, DNA ou RNA. Mas essa definição não seria apenas um reflexo da nossa própria biologia limitada? Não seria como uma formiga tentando definir o que é uma cidade, baseada apenas no que ela consegue observar de dentro do formigueiro? Existem teorias científicas sérias, publicadas em periódicos respeitáveis, que sugerem que galáxias inteiras podem funcionar como células de um organismo maior. Que buracos negros podem ser núcleos processadores de informação. Que o que chamamos de vazio espacial pode estar repleto de uma forma de consciência que simplesmente não conseguimos detectar com nossos instrumentos atuais. O físico teórico Freeman Dyson uma vez especulou sobre formas de vida que poderiam existir em escalas planetárias ou estelares, operando em períodos de milhões de anos, onde um único pensamento poderia levar milênios para se formar. Para essas entidades, se existirem, nossa civilização inteira nasceria e morreria em menos tempo do que um piscar de olhos. E se objetos interestelares como este visitante misterioso não fossem fragmentos inertes, mas esporos cósmicos? Sementes vivas viajando entre sistemas estelares, carregando informação, talvez até consciência, através das imensidões vazias do espaço? Aqui está algo que as pessoas não costumam questionar. De onde realmente veio esse objeto? A resposta oficial é vaga, imprecisa. De algum lugar do espaço interestelar é tudo que sabemos com certeza. Mas o espaço interestelar é vasto, além da compreensão. Dizer que algo veio de lá é como dizer que alguém veio de algum lugar da Terra. Tecnicamente correto, mas completamente inútil. Não sabemos seu sistema de origem. Não sabemos quanto tempo viajou. Não sabemos se sua jornada foi aleatória ou se havia algum tipo de direção de propósito. E há outro detalhe perturbador que passa despercebido. Este não é o primeiro visitante interestelar detectado. Houve o Oumuamua, em 2017, com sua forma estranhamente alongada e suas acelerações inexplicáveis, que fizeram até cientistas conservadores considerarem brevemente a hipótese de tecnologia alienígena. Agora temos este. E certamente existem outros que não detectamos, silenciosamente cruzando nosso sistema solar enquanto olhamos para outro lugar. O que isso significa? Que há um trânsito constante de objetos, ou seres, ou organismos, ou algo que não temos palavras para descrever, atravessando o espaço entre as estrelas. Uma rede de comunicação, talvez. Um sistema circulatório galáctico transportando algo essencial de um ponto a outro. A comunidade científica é cuidadosa, metodológica, resistente a saltos especulativos. E com razão. Mas essa mesma cautela às vezes cria pontos cegos, áreas onde preferimos não olhar, porque as implicações seriam desconfortáveis demais. Existem cientistas que, em conversas privadas, longe dos holofotes acadêmicos, admitem que nossos modelos atuais de compreensão do universo têm lacunas gigantescas, que a matéria escura e a energia escura, que supostamente compõem 95% de tudo que existe, são basicamente admissões de ignorância vestidas com nomes científicos, que não fazemos ideia do que realmente são ou como funcionam.
E se essas lacunas não forem defeitos em nossa compreensão, mas evidências de que estamos observando apenas uma fina camada superficial de uma realidade muito mais profunda e interconectada? Uma realidade onde a distinção entre vivo e não vivo é artificial, criada por nossas mentes limitadas, tentando categorizar o incategorizável. Os dados estão aí. As anomalias foram registradas, os padrões inexplicáveis foram documentados, mas escolhemos interpretá-los dentro de frameworks seguros, confortáveis, que não desafiam nossa visão de mundo estabelecida. Pense nisto. Você é feito de átomos que foram forjados no coração de estrelas antigas, que explodiram bilhões de anos antes de você nascer. O cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, o oxigênio que você está respirando agora. Tudo isso veio de fornalhas nucleares estelares, a trilhões de quilômetros de distância. Você não é separado do cosmos. Você é literalmente feito do cosmos. E se isso é verdade no nível material, por que não seria verdade em níveis mais profundos? Por que não seria verdade em termos de consciência, de propósito, de design? Talvez objetos como este visitante misterioso sejam lembretes, mensagens enviadas através do vazio, não com palavras ou sinais de rádio, mas através da própria estrutura da realidade. Lembretes de que tudo está conectado, de que a vida não é uma aberração rara, confinada a pequenos planetas rochosos, mas a própria essência do universo manifestando-se em infinitas formas e escalas. Quando você olha para o céu noturno e vê aqueles pontos de luz, não está olhando para objetos mortos e distantes. Está olhando para partes de um organismo vivo do qual você também faz parte. Um organismo tão vasto que nossa mente não consegue abarcar sua totalidade, mas que deixa pistas, padrões, sincronicidades que podemos reconhecer se estivermos dispostos a ver. Esta não é apenas uma curiosidade científica abstrata. Não é apenas mais uma teoria conspiratória da internet. É uma mudança fundamental na forma como entendemos nosso lugar na existência. Se o universo é vivo, se tudo está conectado, não apenas fisicamente, mas em níveis mais profundos, então cada ação importa. Cada pensamento cria ondulações. Você não é um observador isolado assistindo passivamente a um cosmos mecânico e indiferente. Você é participante ativo de algo muito maior. Os antigos sabiam disso intuitivamente. Praticamente todas as tradições espirituais e filosóficas falam de uma unidade subjacente, de uma consciência universal, de uma teia invisível conectando todas as coisas. A ciência moderna, em sua busca por objetividade e redução, nos afastou dessa percepção. Mas talvez agora, com descobertas como estas, estejamos completando o círculo, retornando a uma compreensão mais holística, mas desta vez armados com dados, observações, evidências. Então, voltamos à questão original. O que realmente é este objeto viajando pelo espaço? Um aglomerado aleatório de poeira e gelo? Ou algo infinitamente mais significativo? A resposta honesta é: não sabemos. E talvez essa incerteza seja precisamente o ponto. Talvez o universo não queira nos entregar respostas prontas em equações perfeitas. Talvez o mistério seja parte da mensagem. Um convite para expandir nossa imaginação, para questionar nossas suposições mais básicas, para permanecer em estado de admiração perante a imensidão e complexidade da criação. O que sabemos com certeza é isto: o padrão existe. A semelhança entre o microscópico e o cósmico é real, documentada, inegável. E onde há padrões, há significado. Onde há significado, há inteligência. Onde há inteligência, há vida. Talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensamos. Talvez nunca estivemos. Talvez a vida não seja a exceção rara, mas a regra universal.
E talvez, apenas talvez, esse visitante silencioso cruzando o nosso sistema solar seja o primeiro de muitos sinais de que é hora de acordarmos para essa verdade. O universo está sussurrando. A questão é, você está ouvindo? Se você também sente que nada disso é por acaso, comente, tudo está conectado. E compartilhe este vídeo com alguém que acredita que o universo tem mais vida do que imaginamos. Porque talvez, quando pessoas suficientes começarem a fazer as perguntas certas, finalmente receberemos as respostas que estivemos procurando desde que olhamos para o céu pela primeira vez.